Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. O nosso encontro de agora é sobre calor e mudança de temperatura. A parte conceitual para que você entenda melhor o vídeo de agora, eu vou deixar aqui na descrição. Tem um vídeo que eu gravei anteriormente a respeito da parte conceitual de calor. Agora nós vamos ver o que o povo costuma chamar de calor sensível. Qual o significado, como resolver problemas com esse tipo de situação. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Agora, se você quiser aprender física comigo num curso feito especialmente para você, por um preço muito tranquilo, a mensalidade sai mais barata do que um sanduíche no McDonald's, acredite. Então, acesse meu site professordouglasgomes.com. Agora, vamos estudar o nosso tema? Vem comigo! A primeira coisa que nós vamos revisar é que calor é a transferência de energia, que vai acontecer, Douglas, em que contexto? No contexto microscópico. É a transferência da energia no contexto microscópico causado pela diferença de temperatura. A energia vai se espalhando das regiões de maior temperatura para as de menor temperatura, isso por meio das interações entre as partículas que constituem a matéria, as forças intermoleculares. Até mesmo deslocamentos de matéria podem acontecer. Agora, toda vez que a energia é transferida, essa propriedade abstrata que a gente já tratou em outro vídeo, acontece transformação. Essa transformação é o que nós vamos ver agora. Quando nós fornecemos energia para um objeto, através desse mecanismo, desse tipo de transferência que a gente chama de calor, este objeto pode mudar de temperatura. Agora, o que é o calor? Qual é a unidade de medida disso? De onde é que vem a tal da caloria? Vamos tratar um pouco disso antes de ir adiante? Primeiro, vamos falar da teoria do fluido calórico. Douglas, o que é isso? Antigamente, ninguém sabia da constituição microscópica da matéria, do que eram átomos. Aí as pessoas achavam que o que fazia os objetos esquentarem era um tal de um fluido, tipo uma aguinha, alguma coisa que tivesse assim pela natureza, chamado fluido calórico. Algo que seria meio que espiritual, diria eu até. Este fluido calórico seria o responsável por aquecer as coisas. Aí as pessoas criaram a seguinte unidade, a tal da caloria. Uma caloria era a quantidade de fluido calórico que deveria entrar na água para que 1 grama de água sofresse o aumento de temperatura de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, sofrendo então aumento de temperatura de 1 grau Celsius. A gente sempre diz, então, que é necessária uma caloria para fazer 1 grama de água aquecer 1 grau Celsius. Daí surgiu o tal do calor específico da água. O pessoal diz que isso é uma especificidade da água, porque se for um outro material, a quantidade de calor não vai ter essa mesma relação com a variação de temperatura. Mas você fala, Douglas, e esse tal desse fluido calórico? James Prescott Joule, ou Joule, ele chegou e trouxe uma ideia nova, mostrando que era possível você aquecer, aumentar a temperatura da água por meio de agitação, fazendo força e deslocando. Fazendo força e provocando um deslocamento, a gente consegue efetuar trabalho. E sempre que se efetua trabalho, se transfere uma certa quantidade de energia. Aí, se por meio do trabalho era possível esquentar a água, logo esse tal desse calor seria algum tipo de trabalho acontecendo numa escala microscópica que não é visível aos nossos olhos. Na hora que as partículas agitadas colidem umas com as outras, elas se empurram, fazendo com que a que está do ladinho dela fique mais agitada. Imagine várias pessoas de mãos dadas. Na hora que uma começa a se chacoalhar, acaba chacoalhando a vizinha, fazendo uma força e empurrando a vizinha, transferindo energia para ela. Então, o calor passou a ser visto como energia a partir daí. Aqui eu desenhei de forma simplificada o experimento de Joule, ou Joule, é o chamado experimento do equivalente mecânico da tal da caloria. O que acontece aqui? Nós vamos deixar esses dois blocos
caírem, mas eles não vão cair em queda livre, certo? Eles estão conectados aqui a um fio que, por sua vez, está enrolado nessa nesse carretel, digamos assim. Na hora que esse conjunto começa a descer, o que nós vamos observar? O giro desse sistema vai começar a girar o carretel. E nisso, essas pás que estão aqui também vão girar. Mas estas pás eu as deixei dentro de um recipiente com água. Então aqui nós temos água e esta água se vai agitar. E nesse processo a gente vai ver que acontece um aquecimento. Se for feita aqui uma força de 4,18 newtons em um deslocamento de 1 metro, a gente consegue fazer 1 grama de água sofrer uma variação de temperatura também de 1 grau Celsius. E assim a gente consegue provocar o aquecimento. Na hora que a gente multiplica 4,18 newtons por 1 metro, a gente obtém a unidade que nós chamamos hoje de joule ou joule. Está aqui, ó. Então, isso aqui é a quantidade de energia que equivale àquilo que antigamente as pessoas chamavam de caloria. Vou te propor um desafio. Pega aquele seu biscoitinho favorito e dá uma olhadinha nas informações nutricionais. Vai estar do lado a quantidade em quilocalorias de energia relacionada ao processo de digestão do alimento e também vai ter em kilojoules ou joules, para você também saber que há uma equivalência, há uma tendência, se espera fazer isso agora, de matar o termo caloria, porque o termo caloria faz a gente pensar em energia como um fluido, e energia não é um fluido, não é essa coisa que vai como uma aguinha passando de um lado para o outro, como infelizmente muitos livros didáticos têm trazido. Agora, vamos para a parte matemática, para as nossas regrinhas de 3? Vem comigo. Nós vamos chamar de calor sensível a quantidade de energia transferida para um corpo por meio do processo calor, ou seja, do lado de fora, um objeto a uma maior temperatura do que a do seu corpo. Eu vou pegar uma vela aqui e um copo com água, e nós vamos querer provocar a variação de temperatura. Nós sabemos que quanto maior a variação de temperatura que quisermos provocar, maior a quantidade de calor que devemos fornecer. E eu vou colocar aqui alguns valores característicos para um copo com água. Se você, por exemplo, quiser aumentar a temperatura de um copo com água em 1 grau Celsius, você precisa fornecer 200 calorias. Se quiser aumentar em 2 graus Celsius, precisa de 400 calorias de energia sendo fornecidas. E se quiser aumentar em 3 graus Celsius, precisa de 600. Você está vendo que existe uma proporção? Toda proporção tem uma constante de proporcionalidade envolvida. Você consegue perceber que constante seria essa? Eu vou te mostrar. A razão entre a quantidade de calor e a variação da temperatura é uma constante, dá sempre 200. Esta constante de proporcionalidade é uma característica de cada corpo. A gente vai chamar esta constante de capacidade térmica do corpo. A capacidade térmica do corpo vai ser a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Note que no caso de um copo com água, a capacidade térmica do copo com água é de 200 calorias por grau Celsius. Isso quer dizer que cada grau Celsius que eu quiser aumentar na temperatura do copo com água, vai ser necessário que para isso eu forneça 200 calorias de energia por meio do mecanismo calor. Se você quiser, pode dizer então, fazendo o produto dos extremos igual ao dos meios, não é assim lá na matemática? Dizer que a quantidade de calor é igual a essa capacidade térmica do corpo vezes a variação da temperatura que aconteceu. Esta propriedade do corpo, Czão, eu estou colocando esse C com traço aqui porque é difícil no manuscrito a gente diferenciar o C minúsculo do maiúsculo. Mas tem vários nomes. A gente chama de capacidade térmica do corpo, capacidade calorífica do corpo ou inércia térmica do corpo. Douglas, por que inércia? Lá na mecânica,
A gente usa muito o termo inércia para falar da propriedade que o corpo tem de manter seu estado. Se estiver em repouso, mantém o repouso. Se estiver em movimento, mantém o movimento. A inércia térmica de um corpo está relacionada à tendência que ele tem de manter a temperatura. Se você quiser variar, vai ter de fornecer energia para variar a temperatura do corpo. E quanto maior a capacidade térmica do corpo, maior a quantidade de energia necessária. Vamos pegar o caso, por exemplo, de uma jarra de água. Olha aqui então, se eu peguei essa jarra de água, eu vou ver que é mais difícil de esquentar. Se você for ver, para uma jarra de água a gente precisa de cerca de 3.000 calorias para fazer o aumento de temperatura de 1 grau Celsius. Se você quiser esquentar em 2, vai precisar de 6.000 calorias. Em 3 graus Celsius, 9.000 calorias. Então a capacidade térmica desta jarra de água vai ser de 3.000 calorias por grau Celsius. O que há de diferente entre a jarra de água e o copo com água? A substância é a mesma. O que há de diferente é a quantidade de água. É a massa de água. Então a gente deve observar agora que essa capacidade térmica do corpo, essa dificuldade que a gente tem de esquentar o corpo, está relacionada também à massa. Quanto mais massa, maior a capacidade térmica do corpo. Como eu acabei de te mostrar, a dificuldade que a gente vai ter de esquentar um corpo vai depender da massa dele, mas também vai depender do material. Cada material apresenta uma certa dificuldade ao aquecimento, à variação da temperatura. É bom lembrar também que se é difícil esquentar, é difícil resfriar. A gente diz que a capacidade térmica do corpo nos informa sobre a dificuldade de variar a temperatura, quer seja para mais, quer seja para menos. Então, esta capacidade térmica do corpo vai ser proporcional à massa, mas vai depender de uma propriedade do material que vai receber o nome, aqui, por meio de nós, de capacidade térmica específica do material. Então você tem a capacidade térmica do corpo e tem a capacidade térmica específica do material. Enquanto que a do corpo é medida em caloria por grau Celsius, a capacidade térmica específica do material é a quantidade de calorias por grau Celsius que vai ser necessário por cada grama. Ou o pessoal escreve caloria por grama e por grau Celsius. Caloria por grama grau Celsius, como está aqui. Essa é a unidade usual. Cada material tem seu valor, né? O da água é o mais famoso. É necessária 1 caloria para fazer 1 grama de água esquentar em 1 grau Celsius. E assim a gente vê esta nova propriedade. Mas, Douglas, eu lembro que anteriormente foi escrito que a quantidade de calor envolvida na transformação é a capacidade térmica do corpo vezes a variação da temperatura. Vamos trazer isto para cá. Pronto. Mas agora a gente precisa lembrar que esta capacidade térmica do corpo é a massa que a gente vai ter multiplicado pela capacidade térmica específica do material. Você deve estar estranhando esse nome, não está? Calma. A gente vai trazer para você um nome mais usual. Então, aqui, do material vezes ΔT. Você deve estar falando, Douglas, eu já vi esta fórmula, é a famosa fórmula do Ki-Ma-Ce-Te, né? Ou simplesmente, se você quiser deixar aqui, né, a quantidade de calor envolvida nessa transformação, nessa mudança de temperatura, é a massa do corpo vezes o calor específico do material de que é feito o corpo vezes o tal do ΔT. Douglas, existe uma tabela de calores específicos de materiais? Existe. Você vai ter o da água, o do ferro, do alumínio, dos mais diversos materiais, seus calores específicos. No ensino superior, o estudo do calor específico envolve um negócio chamado cálculo diferencial e integral. Você vai ter variações nesse tal desse calor específico. E por falar nisso, capacidade térmica específica do material também é chamada calor específico do material. Então, é muito comum se ouvir falar no termo calor específico. Não é um termo bom de se usar, mas é o que se usa. Então, a gente precisa avançar nessa selva do conhecimento mal nomeado na física
E a gente engole esse termo calor específico. Mas saiba, este calor específico é, na verdade, a dificuldade que cada grama vai impor, né? Cada grama do material vai impor a variação de sua temperatura. Existe o sistema termicamente isolado. Se eu tiver dois objetos, um A e outro B, com temperaturas diferentes, eles vão interagir termicamente, trocando energia, e a energia vai ser transferida do de maior para o de menor temperatura. É assim que o calor se comporta. Essa transferência vai obedecer o princípio da conservação da energia. Tudo que um perder, o outro ganha. Então, a quantidade de calor aqui que o A perdeu, a gente simboliza por menos 200 calorias. E o B ganhou, então ficamos com mais 200. Perda, a gente vai ter valor negativo para a quantidade de energia transferida. E ganho, a gente vai representar por um valor positivo. Mas quando é que para essa transferência de energia? Você sabe que quem vai perdendo energia resfria, quem vai ganhando energia esquenta. Então, o A resfriou, o B esquentou, mas eles chegaram a uma mesma temperatura final. Chegou aqui, cessam as transferências de energia por esse mecanismo calor. Foi atingido o equilíbrio térmico. E quando houver mais corpos na brincadeira? Observe que no primeiro caso, se eu somasse o que um perdeu com o que o outro ganhou, pelo fato de um ser negativo e o outro positivo, a soma dá zero. Não é legal? Essa regra vai ser sempre válida, não só para quando a gente tiver dois corpos, mas quando a gente tiver três corpos também trocando energia. Você pode ter o A transferindo energia para o B, transferindo energia para o C. Douglas, quem é esse C? O próprio recipiente onde tudo está acontecendo. Muitas vezes, esse recipiente é chamado de calorímetro. Douglas, o que é um calorímetro? Calor, metro, medida de calor. É um equipamento que a gente usa bem isolado, a gente coloca uma resistência elétrica, um agitador, um termômetro. É um equipamento onde a gente faz experimentos térmicos e faz os registros de tudo aquilo que está sendo transferido, as mudanças de temperatura. Então, se aparecer o nome calorímetro, calorímetro é um recipiente com medidores de temperatura, com fornecedores de energia térmica, né, de calor, fornecendo por meio de uma resistência elétrica ou qualquer outro equipamento, tudo que possa ser controlado para a gente poder fazer medidas e conseguir extrair conclusões do experimento. Então, isso é o que acontece em sistemas termicamente isolados. A soma total de todas as energias trocadas pela forma calor vai ser igual a zero. E o nosso recipiente pode participar também dessas trocas de calor. Em geral, muitas questões mandam a gente desprezar isso, mas as que não mandarem, a gente coloca. E você fala, Douglas, mas e se o ambiente também participar das trocas de calor? Coloca ele na equação, que A mais QB mais QC mais o calor trocado com o ambiente é igual a zero. Então, assim a gente consegue saber quanto de energia foi transferido para cada um dos elementos que a gente tem para estudar. Agora, fique tranquilo. Num próximo vídeo, nós vamos resolver questões selecionadas para que você entenda a matemática deste assunto, tudo bem? Então eu conto com você. Gostou do que a gente viu agora? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para ser notificado quando tiver vídeo novo. Se quiser aprender física comigo num curso feito especialmente para você, acesse o meu site professordouglasgomes.com ou fisicacomdouglas.com. Vai ser uma enorme alegria ter você comigo, a gente trabalhando juntos para tirar nota de excelência na sua prova. Um forte abraço e até a próxima, a gente se vê.